Organização e Método. Este programa que você começa a assistir é direcionado às famílias, especialmente aos pais que buscam educar seus filhos, tendo a Bíblia como referência de fé, de prática e de verdade. Você é o nosso convidado para ficar até o final deste episódio e também compartilhá-lo com outros pais, tanto você que nos assiste pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, como pelos canais 126 da TV, 85 da Sky e 18.2 da TV aberta. Se você é novo por aqui, acesse a playlist Organização e Método no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube e se inscreva, assista, curta, compartilhe e comente. Já temos mais de 150 vídeos produzidos para você e sua família. E este convite é feito por mim e pela querida amiga professora Késia. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. A paz do Senhor a todos que estão conosco. Vocês já estão sabendo que estamos em uma programação com convidados muito especiais, falando sobre a vida familiar e profissional com os pastores do Conselho Presbiteral. E o nosso objetivo é que as famílias sintam-se acolhidas nessa importante responsabilidade de orientar os filhos e que também os filhos sintam-se inspirados pelas diferentes experiências que são aqui compartilhadas. E hoje, quem será o nosso convidado especial? É um pastor muito querido e muito conhecido do Conselho Presbiteral e pelos seminários, pelas aulas que ele ministra no Manaim. Nós recebemos com muita alegria pastor Adaíso Fernandes. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, professora Késia, professora Fernanda, a todos aqueles que estão participando conosco desse programa. Quero dizer que me sinto honrado de poder estar aqui participando desse programa que tem tido assim muita audiência e repercussão, né? Uma bênção para nós te receber também, pastor. E essa alegria, pastor, os irmãos estão muito felizes em poder conhecer um pouco mais dos nossos pastores, né, que estão neste trabalho tão precioso, que fazem parte do conselho, que eles sempre veem nos seminários, nas palavras, mas os irmãos têm tido a alegria de conhecer um pouco mais. E aí nós convidamos o senhor a contar um pouquinho da sua infância, do seu chamado com o Senhor, do casamento, dos filhos. Perfeito. De onde veio, pastor? Perfeitamente. É uma longa história, né? Eu sou de Nanuque, minha origem é em Nanuque, Minas Gerais, e muitas vezes as pessoas confundem se Nanuque é Minas ou Bahia, mas fica na fronteira, é a última cidade de Minas, fronteira com o Espírito Santo e Bahia, e o nanuquense, ele é meio baiano, meio tem capixaba. Tem uma mistura. Muito Exatamente, bom. Ali foi a minha infância, né? Eu estudei, né? Permaneci na cidade e após ter me formado, né? Eu fiz colegial em Direito, advoguei, fui advogado, contador também, né? Trabalhei no escritório de contabilidade, meu pai é contador e seguimos a mesma trajetória, né? E após a formatura eu mudei, né, para uma outra cidade, para onde eu estabeleci um escritório, né, e trabalhei como advogado, né, e também um escritório de contabilidade. Então, ainda em Minas, pastor? Não, veja bem, isso já na Bahia, né? Em Minas, eu passei toda a minha infância, né? Adolescência, né? Joguei bola, né? Também era goleador, igual o pastor Gideuti? Muito ruim de bola, né? Mas tudo aquilo que uma criança e o adolescente tinha uma vida normal, uma vida saudável, alegre, né? Isso. O senhor nasceu num lar cristão, pastor? Não, meus pais, eles não eram evangélicos, mas nós sempre recebemos, especialmente minha mãe e a minha avó, né? Eles sempre nos deram
ensinos, né? Voltados para pregando uma condução uma forma agradável a Deus, né? Obviamente não eram evangélicos, mas tinham um conceito de como viver diante do Senhor. Os valores, né, Os pastor? valores, né? Nós recebemos valores éticos e morais, né? Que realmente foram base, né? Para a minha formação. É uma base bíblica, né? Quando a gente fala de moral, quando a gente fala de valores, nós estamos sempre falando daquilo que nós aprendemos com a Bíblia, mesmo que de forma, às vezes, inconsciente, sem um compromisso doutrinário. Perfeitamente. Sem um conhecimento. Obviamente, eles não tinham um conhecimento bíblico, né? Mas tinham um conceito de fé, né? Isso foi transmitido e crescemos com essa consciência de valores e temor ao Senhor. Muito bom. Pastor, então esse encontro tão precioso com o Senhor foi já na juventude? Exatamente. Na minha casa nós somos irmãos, né? Somos em 5 e a mais nova, minha irmã, e ela se converteu, ela teve um encontro com o Senhor e ela começou a frequentar a igreja, né? E em função desse posicionamento dela, toda a família agregou, né? Eu acredito que eu tenha sido o último Dos 5. dos 5 a me converter, obviamente, né? Visitava a igreja, mas sem uma definição, né? Mas foi exatamente na minha juventude, próximo ao casamento, né? Que eu tive uma experiência com o Senhor e realmente me defini, né? Como é o nome da sua irmã, pastor? Adeilde. Adeilde. A família do pastor Adaíso, a mãe gosta do tá vendo, né? Começa com AD na minha casa, né? Adeilde, né? Hoje ela mora em Santos, é médica, mora em cidade de Santos, São Paulo. Foi responsável, então, por alcançar toda a sua casa. Família, que coisa, né? Maravilhosa, um testemunho. Foi isso que eu vivi também. O testemunho da minha irmã, eu falei, eu quero isso para mim. Aquele texto, o que Paulo disse ao carcereiro, né? Crer no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Então eu sou fruto desta profecia, né? Que bênção, né? Uma palavra de poder para as nossas famílias. Exatamente. Nós estamos aqui falando de família e crendo que nas nossas casas nós temos muitos ainda também a serem alcançados, seja com nossos familiares, seja dentro da nossa família. E que o Senhor é poderoso para fazer essa palavra que chegou na casa do pastor Adaíso chegar também na sua casa. Nós temos ainda muitos a orar e a alcançar, né? E o nosso testemunho de fé, né, nós cremos que ele será revestido em bênção para a nossa casa, não é isso, pastor? Sem dúvida, e isso repercute, né? Porque isso também aconteceu na família da minha esposa, né? A minha conversão e a conversão dela, houve uma repercussão também na família dela, onde todos também se converteram. Então, a entrega, né, essa profecia que Paulo transmitiu para o carcereiro, ela se evidencia na medida de que você faz a entrega da sua vida, você crê no Senhor, você atrai para a sua casa, para a sua família essa profecia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós estamos aqui também curiosos para uma coisa, pastor. Nós costumamos dizer que o encontro mais importante da nossa vida é com o Senhor. Mas há um segundo encontro muito importante, que é aquele que forma a nossa família. Como o Senhor conheceu a irmã Eunilda.
Conte para nós como foi esse encontro. Foi uma situação bem interessante. Eu me mudei da minha cidade, né, onde eu morava, de Nanuque, para um local por nome Poço da Mata, que é no município de Nova Viçosa, extremo sul da Bahia. E exatamente no mesmo dia que eu cheguei na cidade, eu fui ao banco para abrir a minha conta. Ela trabalhava no banco. Cheguei até no final do expediente, me apresentei para o gerente e ele convidou a funcionária do banco lá, a Eunilda, para me atender. Ela saiu do caixa e foi me atender. Não foi muito feliz não, porque ela estava fechando o caixa. No final de um dia já... pastor, mas você deu um desconto depois, né? No final de um dia, mas eu tenho certeza que todas as coisas, a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela alegria depois, né, pastor? Ou seja, eu digo que aquele foi o melhor dia da vida dela. É isso aí. E da minha também. Com né? certeza. E naquele momento, né, e ela tomou conhecimento por completo da minha vida, né? Teve que falar tudo ali, pastor? Tive que, né, para abrir a conta. Sim. E a partir daí nós começamos a conversar e resultou num namoro e posteriormente no casamento. Até então nós ainda não tínhamos nos convertido ainda, né? Mas a conversão que foi interessante, né? Nós definíamos, né, íamos casar, né, depois de um ano e quase 2 anos de namoro, né? E uma semana antes do casamento, nós participamos de um casamento de um amigo comum. E eu lembro que naquele dia, a mensagem, uma palavra, uma frase foi dita, eu não recordo de mais nada, mas ele disse: não há casamento perfeito sem que ambos estejam na presença de Deus. E esta frase, ela ficou gravada na minha mente. Isso foi uma semana antes do casamento. E nós não casamos na igreja, casamos... e viemos, né, viajamos para Domingos Martins. Antes disso, eu já frequentava a igreja com minha família, era da igreja, eu ia de vez em quando, mas sem nenhum compromisso. Mas esta palavra essa frase ficou gravada na minha mente. No decorrer da viagem, né, vindo aqui para Domingos Martins, eu falei com a Eunilda, tem algo que está me incomodando. Você lembra do casamento, da frase que foi dita? Aquela frase me incomoda. Nós precisamos servir o Senhor. Eu não sei como nós vamos começar, mas eu quero ter o casamento que estava relacionado com essa frase. Não há casamento perfeito sem que ambos estejam na presença de Deus. Eu quero ter um casamento equilibrado, né? E ela disse: isso também me incomodou. Isso ficou na minha mente. Aí tudo bem, fomos para o hotel. Isso no sábado, né? No domingo, no final da tarde, descemos tinha um café colonial, né? E fomos na direção desse café colonial. Só que nesse trajeto, passamos em frente a uma das nossas igrejas, Maranata. Aí eu disse: olha, a igreja aqui daqui a minha mãe frequenta, vamos entrar? Vamos participar do culto? E naquele dia foi o dia. Naquele dia o Senhor falou conosco assim, de forma profunda, né? Os louvores, a mensagem, de tal forma que naquele dia foi o dia decisivo das nossas vidas e nós saímos dali definidos. Eu lembro que nem fomos para o café colonial mais. Mas aquele dia... O alimento que vocês buscavam, vocês encontraram. Aquele dia nós definimos a nossa vida diante do Senhor. Encontramos, definimos, né? E quando nós retornamos
Uma semana depois, fui à casa dos meus pais, e aí eu disse para minha mãe que nós tínhamos definido, e ela ficou assim, muito feliz, e a partir daí nós começamos a caminhar diante do Senhor, né? Depois iniciou um trabalho na minha casa, né? Posteriormente eu fui levantado como obreiro, né? Depois fui diácono, depois fui ungido, depois fui ordenado na mesma igreja. E hoje nós temos lá, nessa cidade, nós temos 4 igrejas lá nessa cidade. Pastor, como nos chama a atenção a nossa experiência individual com o Senhor, né? O Senhor veio de uma família em que, através da sua irmã, o Senhor já tinha alcançado os outros irmãos, a sua mãe, mas naquele dia, naquela igreja, o Senhor falou de um modo muito particular ao seu coração, da irmã Enida. Então, a nossa conversão não é só da nossa família estar, a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo, né? E interessante que você precisa querer ouvir, porque o Senhor está falando o tempo todo. E aí você vai entender o seguinte, o Senhor está falando, é como, eis que estou à porta e bato. Deseja falar. Só que naquele momento, eu estava sensível para ouvir a voz do Senhor, né? A terra fértil, né? Naquele momento, reunia todos os requisitos para que a semente pudesse prosperar, né? Pudesse florescer. Então, mas o Senhor, a todos os momentos, está nos dando oportunidades. Certamente me deu outras oportunidades que eu não percebi. E é exatamente por isso, existe um momento apropriado para a conversão. E ela inicia a partir de um momento em que você dá crédito à palavra do Senhor, né? Eu dei crédito àquela frase, né? Aquela frase, ela ficou na minha mente, ela repercutiu na minha vida. E daí o terreno foi preparado, né? Para que a semente fosse lançada e pudesse florescer. Muito interessante, me chama a atenção o fato de vocês estarem diferentes também por conta do casamento. Casamento é um momento de compromisso, né? Uma aliança. E nós costumamos aqui dizer que o Senhor ama casamento. Que Ele fez todas as coisas e quando Ele fez a primeira família, Ele disse, isso aqui é muito bom. E a gente também vai terminar a nossa história com outro casamento. Então, toda vez que tem um casamento, há uma bênção diferenciada. E vocês foram despertados no momento do casamento, que antecediu o casamento de vocês, para um compromisso não só como casal, mas como uma família de Deus, né? Um projeto com o Senhor. Até porque o seguinte, quando você casa, você começa a ter uma preocupação. Que família você quer ter? Que história você quer viver, né? E vai depender da forma como você vai conduzir a vida, né? Da forma como qual o caminho que você vai definir, qual o projeto de vida que você escolhe para você. Esse projeto ele vai repercutir na vida dos seus filhos, né? Então, eu sempre entendi isso, que o casamento, muito antes de me converter, eu acho que o casamento ele é uma bênção de Deus, né? Ele é algo glorioso e depois eu fui entender que essa solidez, esta consistência, ela só é possível, né, se o Senhor estiver presente, né? Se o Senhor estiver presente, se o Senhor estiver direcionando, as coisas, os obstáculos eles serão rompidos, as diferenças as arestas serão aparadas, né? As diferenças serão dirimidas, né? As questões serão dirimidas em relação às diferenças existentes, porque ninguém é igual, né? Veja bem, nós somos pessoas que fomos criados em ambientes totalmente diferentes e a partir de um determinado momento nós passamos a
coexistir, dividir no mesmo momento. E realmente, se não a presença do Senhor para criar harmonia, para dar sabedoria, né? Para falar na hora certa e calar na hora certa, né? Só o Senhor pode fazer isso, né? Para criar esse ambiente harmônico, para se criar uma família também de forma harmônica e ter esse ambiente saudável, né? Porque o lar é um ninho de amor, né? Tem que ser um ambiente saudável. É verdade. Nós não sabemos como, nós só sabemos que o Senhor está junto e isso tem sido uma bênção para nós, né? E aí, pastor, o Senhor deu 3 heranças para vocês, para você e para a irmã Eunilda. 3 filhos. E eu tô aqui pensando, porque às vezes, hoje nós encontramos com pais, com mães, e aí eles falam assim, hoje é muito difícil a criação dos filhos, porque a gente trabalha fora, mas o Senhor também traz um contexto em que a irmã Eunilda já trabalhava, o Senhor também sempre trabalhou. Como que foi esse acompanhamento dos filhos, o crescimento até a fase adulta? Quem são essas 3 heranças do Senhor? O nome deles, a gente quer saber. Né? A primeira, né, a primogênita, se chama Daiane, né? O segundo é o Daniel e o terceiro é o Danilo, né? A Daiane é odontóloga, né? O Danilo é médico e o Daniel está fazendo agronomia. É uma herança familiar. A mãe dele escolheu A. Você viu que na casa dele foi o D, tem organização. né? E método. Isso aí. Muito bom. Isso. Mas é isso, E como é que foi esse acompanhamento dos filhos, pastor? Foi sim, foi um tanto tranquilo, né? Não tivemos assim grandes. E daí o seguinte, a importância de criar diante do Senhor, né? Porque eu lembro que teve um período em que minha esposa, ela fazia faculdade também à noite e as crianças ficavam e eu tive que, teve um período que eu tive que deslocar, eu trabalhei fora, eu voltava só final de semana, porque não falei ainda da minha vida profissional, né? Mas depois eu fiz concurso para auditor da Receita Estadual do Espírito Santo e eu acabei me deslocando para fazer um trabalho aqui e muitas vezes eles ficavam sozinhos, minha esposa ia para a faculdade à noite, e eu ligava para casa, e interessante que no horário do culto, eles ainda pequenos, né? Eles se preparavam e iam para a igreja, né? Então isso é interessante porque os filhos, eles assimilam muito mais os atos dos pais, a forma como os pais absorvem e vivem do que propriamente com aquilo que falam. Eu costumo dizer isso, olha, o seu filho, ele age conforme aquilo que ele identifica no você, os seus exemplo, né? Seus atos, né? Os seus atos. Então eu via que, embora houve alguns momentos que eu e a Eunilda não podíamos estar em casa em função de algumas atividades que nós tínhamos, mas eles sabiam exatamente os horários deles de irem para a igreja, eles tinham um compromisso com isso. Muito bom. A gente costuma aqui dizer que criar os filhos no temor do Senhor é fazer valer aquilo que a Bíblia fala a esse respeito, é o princípio da sabedoria, né? Então, eles tinham um exemplo, assumiram um compromisso e os frutos de criar os filhos no caminho em que se deve andar é receber uma bênção como herança, né? Professor, até quando envelhecer, não se desviará. É uma frase que o pastor Gedeti costuma mencionar e que eu acho ela muito interessante e eu aplico. Ele costuma dizer o seguinte, que a fé molda o caráter. Então, não basta os valores éticos e morais. Se ele não estiver aliado à fé, ele não tem consistência. Então,
esses valores eles são imprescindíveis para a formação, né? Mas ele aliado à fé, ele tem consistência, né? Eles se valorizam e permite que os filhos, né? Porque a fé ela gera temor no coração, né? Você tem os valores éticos e morais e a fé ele gera, ou seja, permite fazer boas escolhas, movido por essa fé, por essa modelação desse caráter. É a direção do Espírito Santo, né? Nós temos uma direção segura, né? Que o Senhor tem sido fiel conosco a esse respeito. Pastor, o Senhor tem falado um pouco da sua família, da constituição dos filhos, e aí o Senhor mencionou uma coisa que nós achamos muito importante, que é a sua preparação profissional para o concurso. Conte um pouquinho para nós, para os irmãos que nos assistem, né? A escolha da vida profissional é sempre um desafio muito grande. Como é que foi? Uma coisa é a gente definir o curso, outra coisa é chegar em em um outro momento de concurso, de definição de uma carreira, de um cargo. Conte um pouquinho para nós. Ainda muito jovem, né? Eu sempre me preocupei com estabilidade, né? E eu me preparei para o concurso, né? Fiz alguns concursos, né? Banco do Brasil, na época, que era um concurso assim, muito... que efetivamente dava estabilidade, né? Caixa Econômica Federal. E eu fui para a área jurídica, né? Uma vez que eu tinha já uma formação na área contábil, meu pai é contador, trabalhava no escritório de contabilidade, né? Houve um momento até que eu pensei em fazer medicina, mas depois me redirecionei, né? E eu lembro que eu estava ainda cursando o curso de Direito e que eu fiz um concurso para auditor, no estado do Espírito Santo, no estado de Minas Gerais, e acabei passando, fui classificado nos dois. E no momento em que eu terminei a faculdade, uns 2, 3 anos depois, eu fui chamado, né? Houve uma prorrogação do prazo dos concursos, né? do concurso, e na prorrogação eu fui chamado tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo, mas uma vez que eu estava muito próximo aqui o Espírito Santo, morava na época em Poço da Mata, né? E ficava muito próximo da divisa, e eu tinha feito a opção por trabalhar na divisa, e era o trabalho por escala. Eu acabei fazendo a opção pelo estado do Espírito Santo, e onde, né, permaneci, fiz carreira, né? Iniciei como fiscal de mercadorias em trânsito, depois tem uma classificação 2 e 3, hoje eu cheguei na 3ª classificação, né? E estamos já na Secretaria de Fazenda já há 34 anos. Bênção, pastor. Então já tem um tempo ali de trabalho consolidado em diferentes cargos. Para chegar até esse concurso, houve muita preparação, muito estudo. O senhor já tinha uma clareza dos cargos que naquele lugar o senhor teria condição de exercer? Sim, até porque é o seguinte, a minha formação me deu base para este concurso, né? Porque o básico do direito, de direito e contabilidade. Então, realmente, não tive, não tive dificuldades para assimilar os temas que são tratados num concurso dessa natureza. Para os jovens, pastor, que têm o desejo de fazer direito e ouvindo o senhor falar do concurso de auditor, qual o trabalho de um auditor? O auditor ele tem como função a fiscalização no caso do fiscal, o auditor dos estados,
ele fiscaliza o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, né? O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte ou Doação, e é basicamente esses dois tributos que se fiscaliza, né? E obviamente, né, o que é através dessa atividade é que os governos, né, os governos estaduais, eles têm os recursos necessários para as diversas demandas, né, existentes dentro é um dos cargos do Poder Executivo, talvez um dos excelentes cargos, excelente carreira dentro do Executivo, e é importante que o jovem esteja se preparando, porque isso dá estabilidade para ele, né? É importante o senhor falar sobre isso, porque nós estamos num tempo de também criação de muitas profissões novas, né? Há expectativas de que muitas outras sejam criadas, e às vezes há um deslumbre em relação a essas profissões também diferenciadas, mas aqui tão importante quanto estar atento ao cenário do seu tempo é também se lembrar que uma carreira com estabilidade tem o seu lugar. Então, jovens, né, nós queremos aqui incentivar você a pensar nessas diferentes profissões. O pastor Adaísio está aqui dizendo de um concurso específico para auditor e que foi uma bênção para a vida dele, um cargo do governo federal, né, estadual. Então, isso é importante nós aqui também incentivarmos os nossos jovens a pensar nessa e em outras possibilidades via concurso público também. A ideia é mostrar que, como o Senhor deu essa bênção para o pastor Adaísio, essa bênção também está para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Hoje nós temos vários irmãos nossos que hoje estão lá na Secretaria de Fazenda, aqui do Estado, né? E isso é interessante, jovens que iniciaram, né, a carreira cedo, né? E cria uma estabilidade, né? Cria uma tranquilidade, né, para conduzir a vida, e é tudo que nós precisamos como servos do Senhor, precisamos de ter tranquilidade para realizar a obra do Senhor, né? De paz. E aí tem um equilíbrio, e o senhor, pastor, está em um outro trabalho tão glorioso também da nossa igreja, junto com o pastor João Cidade, que é a Missão Amazônica. Recentemente o senhor voltou da 11ª Missão Amazônica, e muitas vezes os irmãos têm curiosidades desse trabalho social que é realizado, como que ele é realizado, quem são as pessoas que participam. O senhor conta um pouquinho para nós? Perfeitamente. Nós estamos, como já mencionado, na 11ª. Nós tivemos o privilégio de startar a primeira, né, que foi em 2016, né? Podemos dizer o seguinte, que é uma experiência que marca todos aqueles que participam, né? Em função daquilo que se realiza no aspecto social, né? Onde você tem a oportunidade de assistir pessoas muito carentes. Nós vamos em cidades onde é o menor IDH do país, né? E eles recebem o serviço que nós levamos, né? E não só a assistência direta, mas é a forma como essa assistência é realizada, né? Eu lembro que em uma das abordagens que eu fiz a uma senhora, ela foi atendida, né? Aí após o atendimento, nós oramos, nós conversamos, evangelizamos, e aí eu perguntei para ela o que ela achou do atendimento. Ela disse: olha, um atendimento maravilhoso, né? O médico foi
recebia medicação, né? Muito atencioso. Mas o que é diferente é a forma, é o carinho, é o amor como eu fui tratado aqui, né? Então, isso é realmente gratificante, né? Você não vai lá simplesmente para levar um serviço, mas você vai levar o amor, o mesmo amor que o Senhor confere às nossas vidas, nós levamos este amor. E este amor, né, envolve as pessoas e ela se sente acolhida, né, e são despertadas, né, para viver a mesma experiência que nós estamos vivendo, né? Porque o que nós transmitimos é daquilo que nós estamos cheios. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você confere este amor, porque você recebeu este amor, né? E isso realmente marcante, né? E outras experiências, né, vividas, né? A manifestação dos dons espirituais, o Senhor falando e se cumprindo, e as pessoas se definindo, né? É algo assim notório, é necessário viver. Eu lembro que na primeira missão, na edição da missão, nós estávamos no percurso, né? E o Senhor nos falou que em cada missão, em cada edição da missão, ela haveria uma operação diferenciada, né? E que marcaria as nossas vidas. E nós estamos na 11ª e exatamente o que o Senhor disse se cumpriu. Cada missão, cada edição, ela tem um aspecto diferenciado, mais marcante, e que envolve todos aqueles que participaram. Todos aqueles que foram desejam retornar. E chegamos a ter algumas dificuldades em fazer a seleção, né? Porque não é fácil você tirar um médico, tirar um dentista da sua clínica para ficar envolvido quase 10 dias totalmente. E nós temos dificuldades para fazer essa seleção, porque muitos são aqueles que se candidatam, se voluntariam para estar nessa atividade. Para quem nos assiste, não é da nossa igreja, né, pastor? É importante ressaltar que esse é um trabalho voluntário. Exatamente. Né? Os irmãos são profissionais que vão para a missão amazônica, eles deixam aqui o seu trabalho e vão voluntariamente trabalhar 10 dias lá. Para além da assistência social, o pastor falou que o trabalho mais importante é o trabalho da evangelização. Exatamente, né, pastor? Né? E ao longo desse tempo, pastor, então se ouviu um crescimento da obra naquele lugar, não é? Perfeitamente. São profissionais de todos os estados do país, né? Que se reúnem, né? Eles se deslocam com as suas expensas para a Belém, onde nós nos encontramos em Belém, e a partir dali nós deslocamos, né, para as cidades ribeirinhas que assistimos. Do crescimento. Do crescimento. Nós temos observado, né, este crescimento tem sido notório, né? Nós temos igrejas em Bagre, Breves, Bagre, Melgaço e São Sebastião da Boa Vista. Agora, as igrejas de São Sebastião da Boa Vista, elas têm umas características totalmente diferentes, né? Porque elas ficam exatamente à margem dos rios, né? À margem dos rios. O rio são as ruas, né? Você chega o seguinte, hoje nas nossas igrejas tem estacionamento, os carros se estacionam nesse estacionamento. Lá atracam os barquinhos, né? Os barquinhos atracam, né? E aquelas pessoas, famílias, vêm de barquinhos, né? E deslocam à noite, inclusive, e chegam, né? E eu começo a ficar, como que esse pessoal consegue navegar no rio, né? Com a lanterninha, vai tranquilamente, vão e voltam para a igreja, né? Agora nós, nessa última edição, nós consagramos 2 igrejas na margem do rio. Glória a Deus.
2 igrejas na margem do rio. E tem outra para ser consagrada ainda, né? E mesmo estando lá, onde o rio é a rua, nós temos a mesma doutrina, não é isso? A mesma doutrina. A mesma unidade. Como que tem chegado nesses irmãos? Nós temos antena, né, satélite, eles participam das escolas bíblicas dominicais, participam de todas as atividades, né? Eles participam, né? Eles estão interagindo, estão vivendo a mesma doutrina, as mesmas experiências, né? Hoje não importa a distância, né? Não importa onde estejam, né? A doutrina está sendo aplicada, ela está sendo vivida. E em cada edição há uma transformação de cada um de nós, daqueles que chegamos para o trabalho e daqueles que recebem, né? Com certeza. A igreja, não só o trabalho de assistência, como o senhor já destacou, social e médica, mas sobretudo espiritual, né, pastor? Sem dúvida, é realmente marcante, uma experiência que... É por isso que é tão disputado, né? Todos querem viver uma experiência, essa experiência intensiva como essa, né? Uma experiência que todos precisavam viver, né? Bom, pastor, infelizmente nós temos, olha, um tempo que está se esgotando e é tão agradável ouvir o senhor falando desses trabalhos, mas nós vamos precisar encerrar aqui o nosso programa. Mas nós queremos deixar um convite para o senhor e novamente para a irmã Eunilda, para estarem aqui presentes, né, Fernanda? Porque para nós é sempre uma alegria ouvir mais, conhecer mais dos trabalhos que temos realizado na igreja, mas sobretudo das famílias dos nossos pastores que tanto nos ensinam, tanto nos abençoam. Foi uma grande alegria receber o senhor aqui, pastor. Perfeitamente, foi uma alegria estar aqui, participar do programa. Pastor, o senhor tem um texto bíblico, não é? De orientação para os jovens, para nós ainda uma palavra para nós trazermos. Trago aqui um texto que ele fala muito comigo e eu acho muito interessante para a vida do jovem, né? No momento em que ele guarda a doutrina, né? Porque o que a palavra diz? A fé vem do ouvir e ouvir, mas ouvir e guardar. Se você guarda, você vive, você pratica. E o salmista, ele no Salmo 119, versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha, se nós guardamos a palavra, se nós guardamos a profecia, se nós guardamos a doutrina, nós não vamos errar o alvo. Nós vamos atingir todo o propósito do Senhor. Nós vamos atingir, viver de forma plena a história profética estabelecida para as nossas vidas e para a vida dos jovens, né? Especialmente. Glória a Deus. Uma bênção, né? Eu espero que os nossos irmãos tenham saído desse episódio com a mesma alegria que nós estamos saindo, pastor, com as suas experiências, falando um pouco da sua trajetória e com essa palavra de bênção para nós guardar a palavra no coração. Não é mesmo, Fernanda? Amém. Pai Senhor, Fernanda. Pai Senhor. Pai Senhor, pastor. A paz do Senhor. E a você que nos assiste, eu tenho certeza que você também saiu com o coração cheio de alegria, com a bênção de ouvir aqui o nosso querido pastor Adaísio. Se você tiver ainda alguma questão, alguma dúvida a respeito da vida profissional, a respeito dessa profissão, a respeito da Missão Amazônia, escreva para nós. Você já sabe, no nosso Instagram, @icm.organização e método. E nós esperamos vocês no próximo episódio. Temos também uma grande alegria de ver que muitas famílias têm sido alcançadas por essas experiências maravilhosas aqui compartilhadas. Então, esperamos vocês na próxima semana. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.